Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos discutir essa alegação. A alegação de que ter pouco tempo restante torna a morte um dano pequeno, e vamos ver como que essa alegação está presente em tentativas de justificar matar animais não humanos. Então, nós vamos começar por esse tópico. A alegação de que não é errado matar animais que têm pouco tempo de vida pela frente. Então, uma posição por vezes defendida é a de que os animais que teriam pouco tempo de vida pela frente seriam pouco prejudicados com a morte. E ter pouco tempo de vida pela frente é algo que poderia ocorrer em pelo menos dois tipos de situação. Ou quando o lifespan característico da espécie do animal em questão é um lifespan curto, ou então quando é um lifespan longo, mas o animal já está perto do final desse lifespan. Então, segundo a posição que a gente vai discutir, nessas condições não haveria nada de errado em matar os animais. E existem pelo menos duas maneiras de se questionar essa posição. A primeira é questionar a tese de que se alguém possui pouco tempo de vida pela frente, é pouco prejudicado com a morte. E uma segunda maneira é defender que alguém ser pouco prejudicado com a morte é insuficiente para justificar matá-lo. Então, a gente vai ver cada um desses questionamentos separadamente a seguir. Então, continuando. Primeiro, para a gente entender o primeiro questionamento, é importante a gente perceber que existem várias maneiras de se calcular a magnitude do dano da morte. Então, nós vamos examinar primeiro a alegação de que ter pouco tempo de vida pela frente torna a morte um dano pequeno. Na base dessa alegação está, então, a ideia de que a gravidade do dano da morte deve ser medida unicamente com base no tempo que resta para ser vivido. Só que outro fator crucial para se medir a magnitude do dano da morte é o quão positiva ou negativa seria a vida. Seja lá a vida que resta para ser vivida e ou a vida vivida até então, como a gente vai ver mais adiante, dependendo da forma que a gente vai medir a magnitude do dano da morte. Na literatura sobre magnitude do dano da morte, uma forma de medição que relaciona esses dois fatores, o tempo e a qualidade de vida, e multiplica um pelo outro, né? Multiplica o tempo pela qualidade de vida em cada instante, são os AVACs, que são uma abreviatura para anos de vida ajustados à qualidade. Então, nesse sentido, se diz que um indivíduo ele teria uma quantidade X de AVACs pela frente e que já desfrutou de uma quantidade X de AVACs até o momento. E levando isso em conta, né, porque os AVACs levam em conta tanto o tempo quanto a qualidade de vida, é possível que o indivíduo A, por exemplo, tenha mais tempo de vida pela frente, mas seja o indivíduo B quem tenha mais AVACs pela frente, dada a expectativa dos níveis de bem-estar futuros do B ser maior, por exemplo. Então, não dá da gente dizer, por exemplo, que se um indivíduo tem mais tempo de vida do que outro pela frente, que necessariamente ele tem mais AVACs. Pode ser que esse seja o caso em várias situações, mas não em outras. Tá? Mas, como a gente está nesse vídeo, a proposta é avaliar somente a alegação de que ter pouco tempo de vida pela frente torna a morte um dano leve, então, para efeito de simplificação, a gente vai assumir o seguinte. Primeiro, que os indivíduos comparados vão ter a mesma quantia de bem-estar pela frente, então eles vão ter, né, a mesma quantidade de bem-estar, e que esse bem-estar vai ser positivo a ponto de a morte ser um dano, né? Como a gente viu em outros vídeos, né? Tem casos onde morrer é menos ruim do que continuar vivo, dependendo da quantidade de sofrimento que alguém teria se continuasse vivo. Mas, para efeito de simplificação, a gente vai assumir que os indivíduos comparados têm a mesma quantidade de bem-estar pela frente. Então, para a gente avaliar a alegação de que ter pouco tempo de vida pela frente torna a morte um dano trivial, é importante a gente observar que existem várias maneiras de se medir o quão grave é o dano da morte, levando em conta o momento em que ela ocorre. Então, a gente vai isolar aqui o fator tempo.
Então, a gente vai ver a seguir 4 maneiras diferentes de se medir a magnitude do dano da morte, levando em conta, então, o fator tempo. As 2 primeiras maneiras levam em conta ou apenas o futuro ou apenas o passado. Depois a gente vai ver outras 2 que levam em conta os dois. Tá? A primeira fórmula, que eu estou chamando aqui de futuro apenas, diz o seguinte: quanto maior a quantidade de tempo restante que alguém teria para viver, maior o dano da morte. Tá? E a outra fórmula diz o contrário, que eu estou chamando aqui de fórmula passado apenas, que diz o seguinte: quanto menos alguém viveu até agora, maior o dano da morte. Então, para a primeira, importa apenas o que resta para ser vivido, para a segunda, importa apenas o que já foi vivido até então. Mas, como eu falei, tem outras formas de calcular que levam em conta tanto o futuro quanto o passado. Tá? Só que existem muitas maneiras de se estabelecer essa relação entre esses 2 fatores, fatores futuros e fatores passados, para medir a magnitude do dano da morte, e a seguir a gente vai ver 2 exemplos, tá? Mas tem vários outros. A primeira é a fórmula que eu estou chamando de porcentagem. Tá? Essa fórmula diz o seguinte: quanto menos o tempo vivido até o momento representa da porcentagem da expectativa de vida, maior o dano da morte. Bom, vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos imaginar que um animal pertence a uma espécie cujo lifespan típico é de 1 ano, tá? E que ele morre com 1 mês de idade. Então, ele viveu o quê? 8,3% do que ele poderia ter vivido. Segundo a fórmula porcentagem, que é essa fórmula que a gente está vendo agora, o dano da morte para esse animal é, então, de 91,7%, porque é os 100% menos 8,3%. E quando que seria, segundo essa fórmula, o dano máximo, né, que é o maior dano da morte possível, seria em 100%, ou seja, que é quando alguém morre logo que começa a ser senciente, porque ele não viveu, né, não desfrutou de nada. Já uma quarta fórmula, ela é parecida, mas ela difere em algumas coisas cruciais, depois a gente vai comparar essas fórmulas, né? Que eu estou chamando de fórmula prioridade, porque ela está presente na teoria normativa conhecida como prioritarismo, que é uma das teorias da ética. Essa fórmula diz o seguinte: ela mede a magnitude do dano da morte, assumindo que quanto menos alguém viveu até agora, mais valor tem um instante adicional de vida. Então, vamos supor que o indivíduo A e o indivíduo B, ambos teriam pela frente 40 anos de vida. Vamos supor aí 40 VACs de vida, né? Que assumindo que o bem-estar deles seria o mesmo nesses 40 anos, mesmo nível. Mas vamos supor que o A viveu até agora 20 anos e que o B viveu apenas 10. Então, segundo essa forma de medir, que é a forma prioridade, apesar de A e B terem o mesmo tempo de vida pela frente, esse tempo seria mais valioso para o B, porque o B desfrutou menos até o momento. Tá? E essa maneira de medir, ela vai dar resultados diferentes daquela baseada na porcentagem. Então, aparentemente, quando a gente vê as duas, né, como as duas levam em conta isso de que quanto menos alguém viveu, mais prejudicado com a morte, parece que elas são a mesma, mas não são. Então, está aqui um exemplo para a gente entender a diferença entre elas. Vamos supor que o indivíduo A pertence a uma espécie cujo lifespan característico é de 20 anos e ele já viveu até agora 10 anos. Tá? E vamos supor que o indivíduo B pertence a uma espécie cujo lifespan é de 10 anos e que ele viveu até agora 5 anos. Tá? Segundo a fórmula porcentagem, a magnitude do dano da morte para ambos é igual. Por quê? Bom, porque ambos viveram 50% do total dos seus lifespans. Tá? Já de acordo com a fórmula prioridade, seria levado em conta tanto que o tempo que resta para A viver ainda é maior do que para B, né? Porque para o A ainda falta 10 anos, para o B falta 5 ainda. Mas levaria em conta também que o tempo vivido até agora por B foi menor. O B só viveu 5 anos até agora e o A viveu 10 anos. Bom, tem muitas maneiras de se calcular com exatidão o dano da morte, segundo essa fórmula prioridade, e eu vou mostrar aqui apenas uma delas. Tá? Essa fórmula, ela
foi desenvolvida pelo Aloysio Ribeiro, né, na dissertação de mestrado dele. Vou deixar um link depois aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ler em mais detalhes a explicação dele sobre essa fórmula, né? É um trabalho pioneiro em aplicar esse tipo de cálculo para o dano da morte para animais não humanos. Vale muito a pena ler também. Tá? Então, uma fórmula para medir a magnitude do dano da morte, segundo essa concepção prioritarista, seria a seguinte, né? Essa fórmula é desenvolvida aí pelo Aloysio, G, né? T menos G, né? P. Seria onde cada uma dessas variáveis representa o seguinte. Tá? T é o bem-estar total da vida de um indivíduo, caso ele vivesse o máximo de sua expectativa de vida. P é o bem-estar que o indivíduo viveu até o momento. E G é uma função estritamente crescente e estritamente côncava. Tá? Então, o que isso quer dizer? Primeiro, ela é estritamente crescente porque quanto mais bem-estar um indivíduo teve, mais valor vai ter o total do bem-estar dele ao longo da vida. Né? Só que ela é côncava para representar, então, aquela ideia de que quanto menos alguém teve de bem-estar até o momento, maior o dano de não se ter uma unidade adicional de bem-estar. E agora, então, a gente vai ver a seguir como que cada uma dessas 4 formas de calcular a magnitude do dano da morte teria que avaliar, né, a magnitude do dano da morte, levando em conta o momento em que ela ocorre. Então, lembrando, são 4 formas que a gente viu. Futuro apenas, passado apenas, porcentagem e prioridade. Vamos lá. Então, vamos avaliar a magnitude do dano da morte segundo as 4 formas. Primeiro, né, de acordo com a fórmula futuro apenas, o dano da morte para indivíduos para os quais resta pouco tempo de vida pela frente seria, então, menor em comparação aos indivíduos para os quais resta mais tempo. Seja lá se forem indivíduos cujo lifespan é curto, seja lá se estivermos falando de indivíduos cujo lifespan é longo e estão no fim desse lifespan. Então, vamos ver aqui um exemplo para ilustrar esse cálculo. Vamos supor que um animal ele pertença a uma espécie cujo lifespan biológico típico seja de 1 ano e ele viveu até agora 1 mês. Tá? E que um membro da espécie humana, cuja expectativa de vida média é 73 anos, tenha vivido até agora 72 anos e 1 mês. Então, segundo essa maneira de medir, futuro apenas, a magnitude do dano da morte para ambos é a mesma. Por quê? Bom, porque tudo que resta para ambos é o mesmo tempo, são 11 meses. Tá? Então, o que a gente pode observar dessa fórmula? Uma observação importante, né? É que ela não implica necessariamente que os indivíduos que possuem menos tempo pela frente são pouco prejudicados com a morte. Implica apenas que eles são menos prejudicados do que os indivíduos que possuem mais tempo restante, né? E é um conceito básico, né, em teoria do valor, que menos do que, né, não significa necessariamente pouco, né? Pode ser bastante ainda. Por quê? Bom, porque é variável o ponto em que se poderia traçar uma linha para se estabelecer a partir de quanto tempo restante a morte passa a ser um dano grave. Por exemplo, se a gente descobre que se o que nos resta de tempo de vida é 1 mês, provavelmente a gente já vai dizer que a gente perde algo significativo se a gente é impedido de desfrutar esse 1 mês, se esse 1 mês for de vida positiva. E com certeza, se restasse para a gente 1 ano de vida positiva, a gente já diria que a gente perde algo muito significativo se a gente é impedido de desfrutar esse 1 ano. Tá? Então, mesmo essa fórmula, que leva em conta apenas o tempo futuro, ela ainda não implicaria que os animais que possuem pouco tempo de vida pela frente são pouco prejudicados com a morte. Por exemplo, vamos supor que um humano nasça com uma doença que a gente saiba que o máximo que ele vai conseguir viver será alguns poucos anos, mas que até lá, nesses anos, a vida dele pode ser satisfatória. A gente não vai dizer que esse humano é pouco prejudicado com uma morte prematura só porque a expectativa de vida dele é curta. Muito pelo contrário, parece que ele é prejudicado em alto grau se ele não puder experimentar esse pouco tempo que ainda lhe resta. Bom, agora vamos ver como que isso tudo se aplica usando a fórmula passado apenas. Né? Segundo essa fórmula, o quanto alguém tem pela frente não importa.
para medir a magnitude do dano da morte. O que importa é o quanto alguém viveu até o momento. Então, segundo essa fórmula, todos os animais não humanos, independentemente do tamanho dos seus lifespans típicos da espécie a qual eles pertencem e do quanto resta pela frente para viverem, são tão prejudicados com a morte quanto seriam humanos que morressem com a mesma idade, que tivessem desfrutado até então o mesmo tempo. Agora, de acordo com a fórmula porcentagem, não importa diretamente nem o tamanho do lifespan, nem a quantidade de tempo que resta para ser desfrutado. Tudo o que importa diretamente é o quanto o tempo vivido até então representa em termos de porcentagem da expectativa total. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Segundo essa fórmula, um animal não humano que é morto em 15% do seu lifespan, ele é tão prejudicado com a morte quanto seria um humano que é morto em 15% do seu lifespan, seja lá qual for o tamanho do lifespan típico de cada espécie. O que importa é a porcentagem, segundo essa fórmula. Agora, de acordo com a fórmula prioridade, o tempo que resta para ser vivido teria que ser pesado em relação ao tempo que foi vivido até o momento. Lembrando, eu estou falando aqui apenas de tempo, porque a gente assumiu, para efeito de simplificação, que os níveis de bem-estar são iguais, né? Mas seria, na verdade, se forem diferentes, teria que ser medido em termos de AVAX. Né? Mas vamos simplificar e vamos supor, então, que os níveis de bem-estar são os mesmos e vamos falar apenas do tempo. Por exemplo, vamos comparar novamente um animal com uma expectativa de vida de 1 ano, que viveu até agora 1 mês, com um humano cuja expectativa de vida média é de 73 anos e que viveu até agora 72 anos e 1 mês. A gente viu lá que, segundo a fórmula que leva em conta apenas o futuro, ambos seriam prejudicados com a morte na mesma magnitude, porque o que resta para eles, né, são 11 meses. Tá? Segundo a fórmula prioridade, nesse caso, o animal não humano seria prejudicado com a morte em maior grau do que o humano. Por quê? Porque apesar de ambos terem o mesmo tempo de vida pela frente, o animal não humano viveu muito menos até o momento. Então, esses 11 meses que restam para ele teriam mais valor. É claro, eu dei esse exemplo aqui, né, porque a quantidade de tempo restante para ambos é a mesma. Mas, de acordo com essa fórmula, a magnitude do dano da morte variaria muito, caso a caso, né, dependendo do quanto variasse o tempo restante e do quanto variasse o tempo vivido até então para os indivíduos que estão sendo comparados. Mas o que a gente pode concluir em relação a essa fórmula prioridade é que, na vasta maioria dos casos, o dano da morte para animais não humanos é maior do que de acordo com a fórmula futuro apenas, né? Porque ela leva em conta também, então, os fatores passados. Então, com base no que a gente analisou até agora, a gente pode chegar em uma conclusão quanto à magnitude do dano da morte, levando em conta o momento em que ela ocorre. De todas as 4 fórmulas que a gente viu, aquela que leva em conta apenas o tempo futuro é a que seria menos favorável a reconhecer que a morte prejudica bastante os animais que têm pouco tempo de vida pela frente. Mas, como a gente viu, mesmo essa fórmula teria que reconhecer que esses animais são tão prejudicados com a morte quanto seriam seres humanos que tivessem o mesmo tempo de vida pela frente. E nós vimos também que existem pelo menos outras 3 fórmulas para medir a magnitude do dano da morte e que todas essas 3 geralmente implicam em reconhecer um dano da morte ainda maior para os animais não humanos do que nessa fórmula que leva em conta apenas o futuro. Isso ocorre por quê? Porque em todas as outras 3 fórmulas, a segunda, a terceira e quarta, é levado em conta também, ou somente os fatores passados. Tá? E a importância de se levar em conta os fatores passados pode ser explicada pela seguinte analogia. É muito simples de entender. Se eu já comi 5 fatias de um bolo e eu deixo de comer mais uma, isso me prejudica menos do que prejudicaria se eu tivesse comido apenas uma fatia, ou se eu não tivesse comido nenhuma. Né? Então, se a gente imaginar o tempo de vida com fatias de um bolo, e aí a gente consegue entender a importância de se levar em conta os fatores passados na hora de avaliar a magnitude do dano da morte. Bom, agora vamos entrar numa outra questão que tem relação com essa, e ela pode gerar aí uma
uma diferença na medição da magnitude do dano da morte, que é essa questão aqui. Mas e se a passagem do tempo for diferente para animais de diferentes espécies? Agora a gente vai ver um pouquinho, então, sobre. Então, existe a possibilidade de os membros das distintas espécies terem uma percepção distinta da passagem do tempo. Então, de acordo com uma certa teoria, os animais menores teriam cérebros que processariam as informações mais rapidamente, tornando mais rápido o seu relógio interno de marcação da percepção da passagem do tempo. De tal modo que o que para nós pareceria uma semana, para esse animal seria experimentado como equivalente de meses ou anos. Tá? Então, a gente vai chamar essa teoria de teoria do tempo diferente, porque ela diz, né, que a passagem do tempo é percebida em velocidades diferentes para animais de diferentes espécies. E vou abreviar ela como TTD, teoria do tempo diferente. Tá? Em contraste, para comparação, a gente vai chamar a teoria que defende que essa percepção da passagem do tempo é a mesma, independentemente da espécie, de teoria do tempo igual, TTI. Não sabemos qual delas é correta, né? Então, a gente vai analisar, assumindo que, se essa aqui for correta, qual é a conclusão? Se essa outra for correta, qual é a conclusão? Aqui na descrição do vídeo vai estar as referências para um outro texto, e lá está indicado as referências, né, para estudos, né, os proponentes dessas teorias, e um estudo mais aprofundado, né, sobre essas teorias. Bom, então, poderia ser dito o seguinte: se a TTD, que é a teoria do tempo diferente, estiver correta, então os animais que possuem lifespans curtos, na verdade, eles já teriam desfrutado de muito mais tempo até o momento, porque esse tempo para nós parece pouco, para eles, psicologicamente, foi desfrutado como muito. E que então nós teríamos que levar isso em conta na hora de avaliar a magnitude do dano da morte. Isso é verdade, mas isso não implica necessariamente que as fórmulas que levam em conta o passado teriam que manter que esses animais são pouco prejudicados com a morte. Então a gente vai ver sobre isso agora. Então a seguir a gente vai ver como que cada uma das 4 fórmulas que a gente viu teria que avaliar essa questão se a teoria da passagem do tempo diferente estiver correta. Primeiro, a fórmula futuro apenas teria que manter que o dano da morte para esses animais, caso a teoria do tempo diferente estiver correta, seria maior do que se a teoria do tempo igual estiver correta. Porque então, esses animais teriam mais tempo de desfrute pela frente, então seriam privados de um valor maior se morrerem agora, né? O quão maior, né, dependeria do quão mais rápido seria o seu relógio interno de marcação da percepção da passagem do tempo. E aí, quanto, né, mais rápido, mais tempo eles teriam para viver, o que para nós, né, pareceria pouquíssimo tempo, para eles poderia ser muito. Bom, então essa fórmula futuro apenas, ela teria que dizer que os animais são mais prejudicados ainda com a morte do que se a teoria do tempo diferente estiver correta, do que se a teoria do tempo igual estivesse correta. Bom, agora, de acordo com a fórmula passado apenas, o dano da morte para esses animais seria menor do que se a passagem subjetiva do tempo fosse igual, né, caso a teoria do tempo diferente estiver correta. Mas isso não implicaria que o dano da morte necessariamente seria pequeno. Seria menor, mas não seria pequeno necessariamente. Agora, de acordo com a fórmula proporção, aquela que é baseada na porcentagem, não haveria alteração alguma em relação à magnitude do dano da morte, seja lá se a teoria do tempo diferente ou a teoria do tempo igual estiver correta, porque para essa fórmula baseada na porcentagem, na proporção, tudo que importa é o quanto o momento da morte representa da proporção total do lifespan, e não o tamanho do lifespan. Agora, de acordo com a fórmula prioridade, que é a última fórmula que a gente viu, se por um lado o fato desses animais terem experimentado mais tempo subjetivo até então, assumindo que a teoria do tempo diferente estivesse correta, isso contribuiria para diminuir a magnitude do dano da morte, porque até então eles desfrutaram mais. O fato de terem uma maior quantidade de tempo subjetivo pela frente também contribuiria, por outro lado, para aumentar o dano da morte. Tá? Então, essas seriam as conclusões. Em resumo, né, seja lá se a teoria do tempo diferente ou a teoria do tempo igual estiver correta, não parece que há base para se afirmar que a morte prejudica pouco os seres sencientes, mesmo os que tiverem pouco tempo de vida pela frente. A gente viu que a fórmula que chega mais próximo disso é aquela que leva em conta apenas o futuro, mas nem essa fórmula
daria base para dizer que eles são pouco prejudicados com a morte. Agora, vamos passar para a segunda questão que a gente viu, né? Se alguém tem pouco tempo de vida pela frente, vamos supor que isso significasse que ele é pouco prejudicado com a morte. Isso seria suficiente para justificar matá-lo? Vamos discutir essa questão agora. Então, nos itens anteriores, a gente viu que é possível questionar a alegação de que, porque alguém possui pouco tempo de vida pela frente, é pouco prejudicado com a morte. Agora, vamos assumir, para efeito de argumentação, que, em tais condições, um indivíduo seria pouco prejudicado com a morte. Tá? Isso não parece suficiente para justificar matá-lo. Por quê? Bom, a gente pode entender a razão por meio de um exemplo. Vamos supor que um humano, tá, um membro da espécie humana, tenha pela frente poucos meses de vida. Tá? Não sei, 7 meses. Tá? Ou menos, até 4 meses. Ou vamos supor até que ele tenha mais alguns dias, 20 dias de vida. Ou mesmo que ele tenha um único dia de vida pela frente. Mas vamos supor que essa vida seja positiva, tá? Que ele possa aproveitar muito bem esses meses, esses dias ou esse dia, tá? Fazendo muitas coisas que ele gosta. Tá? E nessas situações, normalmente é considerado inaceitável matar esse humano, mesmo reconhecendo-se que, nesse caso, a magnitude do dano da morte para ele seria muito menor do que se ele tivesse anos de vida ainda pela frente. Tá? Então, os defensores de que é correto matar um animal não humano que possui pouco tempo de vida pela frente, eles teriam então que defender que é correto matar qualquer humano que possua o mesmo tempo de vida pela frente. Né? Então, por vezes é defendido o seguinte: olha, esses animais aqui não tem nada de errado em matar eles porque eles vivem poucos anos. Bom, então, por coerência, essas pessoas teriam que defender que seria correto matar humanos que têm poucos anos de vida pela frente. Agora, uma alternativa, né, seria essas pessoas aceitarem que o fato de um ser humano possuir pouco tempo de vida pela frente restante, né, não justifica matá-lo. Mas então, isso, por coerência, implicaria em ter que aceitar que um animal não humano ter pouco tempo de vida pela frente também não justifica matá-lo, né, porque, como já discutimos, né, em outros vídeos, o especismo parece que não tem como justificá-lo. Né? Então, tudo aquilo que concluímos para humanos, né, temos que concluir para animais não humanos diante de danos de magnitude similar. Bom, essas foram as nossas conclusões em relação a essa questão do tempo de vida restante e a magnitude do dano da morte. Esse foi o tema desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.